Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, te atualizar sobre as principais notícias de economia do Brasil e do mundo. Mais um dia de mercados abrindo em forte queda por causa do colapso dos ativos britânicos e com novas cenas e com novos episódios nessa novela da crise no Reino Unido. Ontem, o Banco da Inglaterra anunciou uma intervenção no mercado para tentar estancar a sangria dos ativos. Então, anunciou um programa de compra de títulos de 5 bilhões de libras diários, um programa que foi considerado como um programa de compra ilimitada de títulos. Então, a expectativa é que o Banco da Inglaterra compre títulos diariamente até o dia 14 de outubro, nesse valor de 5 bilhões de libras por dia. Então, isso deve chegar a um montante total de 61 bilhões de libras. Então, um programa enorme de estímulo, de compra de títulos para tentar evitar a queda desses títulos. Então, só lembrando, essa crise começou quando o Reino Unido anunciou aquele pacote, que é o pacote de maior corte de impostos em meio século no Reino Unido, por meio do aumento do endividamento. Isso gerou uma crise de confiança enorme no Reino Unido, nos mercados globais como um todo. Os investidores começaram a perceber que o risco no Reino Unido ia aumentar, porque não se sabe exatamente como que o país vai conseguir pagar essa conta. E, além disso, também tem todo um questionamento sobre o fato de os cortes de impostos gerarem ainda mais inflação, numa inflação que já está na casa dos 10%, que é a maior em 40 anos. Ou seja, um caos ali na economia do Reino Unido, um plano que foi muito criticado no mercado global, também pelos economistas do mundo todo. Então, isso gerou uma crise muito forte de confiança. Essa crise de confiança acaba gerando uma queda muito forte dos ativos. A demanda pelos ativos, pelos títulos britânicos, acaba caindo, e aí tem aquela questão de uma correlação inversa entre o preço do título e a taxa. Então, se cai muito a demanda, porque a percepção de risco aumenta muito sobre o país, o mercado todo acha que o Reino Unido não vai conseguir pagar essa conta. Essa demanda baixa, os preços dos títulos caem e aí as taxas sobem muito, que é o que a gente falou aqui ontem, que as taxas subiram para 4,7%. Uma taxa altíssima, comparável à taxa de títulos de países emergentes. Então, diante dessa crise toda, o Banco da Inglaterra falou, vamos parar com isso, a gente vai intervir, vai comprar esses títulos para evitar essa queda muito forte nos preços, essa alta muito forte dos rendimentos, até porque senão o endividamento, o custo do endividamento britânico sobe muito e a situação fica ainda mais insustentável. Mas, apesar dessa intervenção ter trazido uma trégua ontem para os ativos, ter ajudado um pouco a Libra, hoje a Libra já caía de novo para $1,08 e os estrategistas no mercado disseram que nada mudou fundamentalmente, além de um circuit breaker promovido pelo Banco da Inglaterra. Lembrando que circuit breaker é quando dá aquela parada no mercado, que os ativos estão caindo muito. A percepção é que o Banco da Inglaterra ele conseguiu estancar um pouco a sangria, mas não conseguiu curar o problema, né? A raiz do problema, que é justamente essa crise muito forte de confiança. E a gente conversou com o professor Carlos Braga, que é ex-diretor do Banco Mundial, também professor da Fundação Dom Cabral, para falar um pouco sobre como ele enxerga essa situação no Reino Unido e quais são os impactos dessa crise também para o mundo todo. Vamos ouvir. Aqui nós temos uma questão de credibilidade do governo da Inglaterra. De um lado, o Tesouro, qual seja o Ministério da Fazenda, está iniciando uma política expansionista, enquanto que o Banco da Inglaterra, o Banco Central inglês, está seguindo a cartilha da maioria dos bancos centrais ao redor do mundo, inclusive o Banco Central brasileiro, tentando controlar a inflação, né? Então nós temos aqui um cabo de guerra, de um lado uma política fiscal expansionista do Tesouro, do outro lado uma política monetária contracionista. E o mercado de títulos de governo, as chamadas gilts da Inglaterra, foram para o espaço. Nas palavras da Bloomberg, essa intervenção foi resumida em 2 palavras: estado de pânico. E até o FMI pediu que a primeira-ministra Liz Truss reconsidere esse plano. E a Liz Truss, inclusive, veio a público para falar sobre isso hoje de manhã, tentar botar panos quentes, mas não adiantou. Bolsa de Londres caindo fortemente. Isso está contaminando também os outros índices. Mais um dia, então, como eu falei aqui na abertura, os índices todos abriram em queda na Europa, os futuros americanos. Só Tóquio, que fechou em alta na Ásia, mas Hong Kong e Xangai também caíram. Tóquio acompanhou
acompanhou um pouco da recuperação ontem no mercado americano, mas que parece ser uma recuperação breve, né? Depois de uma forte queda, natural que haja uma recuperação, mas a tendência continua sendo de queda. E hoje saem 2 dados importantes. Inflação na Alemanha, às 9 da manhã, que deve mostrar uma aceleração da inflação no país para 9,4%. E 9,5, o dado do PIB americano, a terceira e última leitura do PIB americano do segundo trimestre, que tem projeção de uma queda de 0,6%, confirmando a segunda leitura e também confirmando o segundo trimestre de queda da economia americana, que já gerou aquela discussão sobre recessão técnica. A gente não vai entrar em detalhes desses 2 dados, porque quando vocês estiverem escutando aqui, talvez eles já tenham saído ou estejam perto de sair. A gente aborda isso com profundidade amanhã, mas isso também está gerando cautela no mercado. Então, são tensões que se somam. É a crise britânica, colapso dos ativos britânicos, junto com essa perspectiva aí de dados que mostram desaceleração da economia nos Estados Unidos, inflação altíssima na Alemanha e, além disso, também um agravamento da tensão entre Rússia e Ucrânia, com os referendos promovidos pela Rússia, e isso junto com a crise de energia na Europa, né, com o vazamento do Nord Stream 1, interrompendo de vez o fluxo de gás da Rússia para a Europa. Olha, minha gente, no final das contas, o Reino Unido está mostrando o seguinte: ninguém escapa, nenhum país escapa das consequências das más escolhas e da má gestão. Nem os mais ricos, nem os mais estáveis. O Reino Unido é conhecido como um dos países mais estáveis do mundo. E essa gota d'água que nós descrevemos aqui, do plano da Liz Truss, pareceu mais um tsunami e provocou todas essas reações que Priscila comentou aqui. Nós ouvimos também o professor Carlos Braga. Tem uma coisa interessante, né, que a gente sempre chama atenção, que é o seguinte: meu pai, quando eu era pequena, ele falava assim: minha filha, quando você se perguntar quem está errado, o mundo ou eu, fique certa de que você está errada, porque a reação foi tão forte contra o plano da Liz Truss, ela não tem nenhum voto de confiança para seguir em frente com o seu plano. E tudo indica que ela se recusa a se fazer essa pergunta, né? Será que eu devo ouvir quem está me alertando que isso vai jogar o Reino Unido numa crise horrível? Tem um articulista da Bloomberg, que é editor de mercados da Bloomberg há muitos anos, o John Walters, que ele disse o seguinte: olha, o Reino Unido não pode bancar ser tão ridículo agora. Fala o seguinte: os governos sobrevivem a todo tipo de crise, menos depois que um líder político parecer realmente ridículo. Aí, diante da opinião pública, segundo o John Walters, esse governante já era. Então, o Reino Unido sendo colocado aí à prova, para além da crise absurda já imposta a todos os britânicos, com inflação em 2 dígitos, crescimento baixo, o Brexit e tudo mais. Como já dissemos também aqui há alguns dias, hoje tem até uma reportagem grande na Bloomberg falando isso, que a conta que está chegando agora é uma conta que começou a ser faturada desde o Brexit. E agora vem a fatura completa com as más escolhas e a má gestão que indica ser o novo governo de Liz Truss. Vamos acompanhar, claro, as repercussões disso tudo temos por aqui e aproveitamos a presença do Carlos Braga para falar sobre os reflexos disso no Brasil, na economia brasileira, porque o mercado brasileiro vem resistindo, né? Ontem a bolsa fechou estável, o dólar chegou a cair, há um movimento de fortalecimento da moeda americana e aqui a impressão que fica é que o Brasil sim tem uma condição mais favorável, nós já estamos adiantados, né, no combate à inflação, por exemplo. Agora, ninguém se livrou do problema fiscal brasileiro ainda, né? Pelo contrário, ele vai aparecer. Vamos ouvir a análise do professor Carlos Braga. Nós vamos ser afetados por uma desaceleração da economia mundial. E isso afeta o Brasil. Quer dizer, 2023 a economia mundial vai crescer aí da ordem de 2,2%, esse ano da ordem de 3%, em 2021 cresceu 5,8%. Essa desaceleração não é boa para ninguém. A grande diferença entre Estados Unidos e a Inglaterra, o Reino Unido, é que os Estados Unidos, o dólar ainda é a moeda de referência para o mundo inteiro. Então, eles podem navegar essa crise com muito mais facilidade, embora o Banco Central dos Estados Unidos tenha saído atrasado na sua luta contra a inflação. Agora, no caso brasileiro, nós temos uma trajetória mais parecida com a da Inglaterra, quer dizer, nós vamos ter vários pepinos a enfrentar em 2023, independentemente de quem for eleito.
A coincidência que o professor Braga ressalta aqui na análise dele é porque aqui no Brasil nós estamos vivendo exatamente com essa contradição de um Banco Central que levou a taxa de juros de 2% a quase 14%, está com um discurso bastante agressivo no combate à inflação e tentando mostrar para o mercado, para os agentes econômicos, que não baixou a guarda no combate ao processo inflacionário no Brasil e não apenas ao dado do IPCA do momento. E temos uma política fiscal absolutamente estimulativa, né? Com todos os benefícios, com redução de impostos. É uma fórmula parecida. A diferença é que nós somos um país emergente. É isso que tem chamado a atenção lá fora. O Reino Unido está dizendo, os economistas estão dizendo, olha, o Reino Unido está agindo como se fosse um país emergente e não um país maduro e desenvolvido que é, né, a segunda maior economia da Europa. Aqui no Brasil, a preocupação com relação a essa contradição, a esse paradoxo entre ter uma política fiscal de muito estímulo e, ao mesmo tempo, ter um Banco Central que está mantendo os juros muito altos, cobra um preço muito grande da economia brasileira. Essa fatura está com cara que vai chegar no ano que vem. É só olhar a previsão de crescimento para 2023 de 0,5%, depois de provavelmente o PIB crescer quase 3% esse ano. Como disse o Carlos Braga, não importa qual seja o governo, o desafio está colocado. A campanha do ex-presidente Lula tem se recusado a dar detalhes sobre qual seria o seu arcabouço fiscal, qual seria a sua nova regra fiscal, porque o Lula só disse que vai acabar com o teto, tá? Mas, e aí? E no dia seguinte, qual é a regra, qual é o limite? Então, a apuração do Caio Junqueira, nosso analista, que eu também tive conversando com ali quem fica no entorno da campanha no QG de Lula, do QG petista, é que na cabeça deles pode surgir ali uma meta que tem uma banda de acomodação, uma meta de superávit primário. Se conseguir economizar mais, gasta mais um pouco. Se economizar menos, para de gastar. Algum mecanismo que segure despesa e uma revisão também de benefícios tributários, que vamos lembrar aqui, a maior explosão de benefícios tributários que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos foi exatamente na gestão de Dilma Rousseff, na gestão petista. Então, tem um desenho que começa a sair uma pílulazinha aqui, outra ali, mas ainda há uma incerteza muito grande sobre qual é, afinal de contas, o arcabouço ou a regra ou o plano econômico do governo. Uma eventual vitória de Lula nas eleições. A Priscila vai tratar agora de outra questão absolutamente sensível e que também não sai do discurso do ex-presidente Lula, que é a gestão da Petrobras e a sua política de preços. Priscila, a Petrobras, aquela moça da Petrobras que vivia emitindo nota, está meio de folga, mas a companhia não sai do holofote, né? Pois é, ontem as ações da Petrobras reagiram negativamente a falas do ex-presidente Lula. Também o principal representante da campanha de Lula, Guilherme Mello, vem confirmando Lula sobre uma eventual mudança na política de preços da Petrobras, e isso mexe com as ações, né? Eles falam também sobre um fundo de estabilização, não dão muitos detalhes, e é mais do que a gente disse ontem, né? Eles não vão dar detalhes nesse momento, assim como não deram no jantar com os empresários, porque eles estão liderando a campanha, não querem arriscar, falar alguma coisa que pode trazer uma crítica muito negativa, fazer um estrago aí no fim não que a economia traga algum estrago muito grande em termos de aprovação ali da população como um todo, mas pelo menos entre essa ala aí do empresariado que foi ao jantar, que demonstrou ali, segundo o que se escutou desse jantar, demonstrou uma certa aproximação do ex-presidente Lula. Então, eles não detalham, como a Thaís falou, o que vai ser dessa mudança do teto de gastos, também não detalham o que vai ser dessa mudança na política de preços da Petrobras, mas fato é que as ações já estão reagindo negativamente. Por quê? A gente já discutiu muito isso aqui também, em vários momentos do governo Bolsonaro, sobre mudança na política de preços da Petrobras, e o que os economistas mais conceituados, especialistas no setor de petróleo, dizem é que não adianta fazer os preços do petróleo não seguirem a cotação internacional, que é em dólar, como seria talvez a ideia aventada aí por Lula. Por quê? É como se fosse uma tentativa de controlar preços, né? E a tentativa de controlar preços não funciona. Então, a ideia do fundo de estabilização, inclusive, é uma ideia um pouco mais aceita pelo mercado, aceita também pelos economistas, especialistas no setor. Então, quando os preços estiverem altos, se faz um fundo, né? Utiliza uma parte aí do que a Petrobras arrecadar para formar um fundo, para numa próxima alta dos preços, esse fundo conseguir amortecer um pouco dessas altas, né? Atenuar um pouco dessas altas. Esse é um ponto. O outro ponto seria fazer com que os preços aqui não acompanhem os preços lá fora, que a gente já falou inúmeras vezes, que pode causar distorções, porque uma parte do que é consumido de combustível aqui segue os preços
externos, né? Porque tem que ser importado. Então, cerca de 30% dos combustíveis aqui, a grosso modo, são importados. Se os preços da Petrobras ficarem abaixo dos preços praticados lá fora, isso gera um desincentivo para o mercado de importação desses combustíveis e pode gerar uma falta de oferta no mercado e isso pode agravar ainda mais a questão dos preços, né? Então, é um ponto que é muito criticado por quem entende desses assuntos, por quem entende dessa formação de preços. O que os economistas mais respeitados dizem é que não adianta tentar controlar um preço como o preço do petróleo, que é um preço que flutua no mundo todo e está causando uma crise enorme, inclusive no mundo todo. O que é preciso ser feito é fazer políticas públicas para que a população consiga amortecer e não se prejudicar tanto quando essas altas de preços vêm. Ou seja, ter uma economia estável, uma economia estruturada que não fique muito suscetível aos choques de preços que acontecem lá fora e no mundo todo. Então, a gente está falando aqui de tudo tá no mesmo barco, né? De uma desaceleração global, de inflação no mundo todo, de choques de preço e como os países são capazes de receber esses choques, né? Então, essa seria a questão. Agora, usar uma empresa de capital misto, como a Petrobras, como política pública para mexer ali no preço, intervir na empresa, isso acaba trazendo um recado muito ruim, inclusive dentro do mercado, para os investidores, as ações acabam respondendo negativamente. Então, só para a gente não deixar passar esse ponto. E aí, para encerrar também aqui, falar que ainda sobre Petrobras, ontem a Petrobras anunciou mais uma queda no querosene de aviação, a terceira em pouco mais de um mês. Teve uma em agosto de 2%, depois outra em setembro de 10% e agora essa de 1%. E essas reduções dos preços das passagens do combustível não estão chegando nos preços finais das passagens. Quem quiser acompanhar, a gente trouxe um levantamento exclusivo no Money. Quem já tiver visto sabe do que eu tô falando. Quem não tiver visto pode ver no YouTube, mostrando que as passagens da ponte aérea Rio-São Paulo aumentaram 130% do ano passado para cá. E tem algumas razões que explicam isso, mas basicamente o custo de petróleo e dólar subiram muito, as empresas tiveram um endividamento elevado até por conta da pandemia e agora elas tentam recompor suas margens. Então as reduções nos preços de combustíveis não estão sendo repassadas em queda para o consumidor final. É por isso que os preços das passagens estão tão altos. Hoje uma passagem entre Rio e São Paulo custa em média R$ 975. Era 929 há um mês e 420 há um ano. Então isso é reflexo dessas empresas que estão tentando se recuperar dos prejuízos enormes que tiveram, mas também desse aumento de custo muito forte por causa de alta do dólar, que estava cerca de 4 em 2019, agora está 5 e tantos, e do petróleo, que estava cerca de $60 e agora está quase $90. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Nós agradecemos demais pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira a todos. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.